Muito bem, então sejam todos bem-vindos a esta aula. Nessa aula, como vocês puderem ver no título aí, eu vou falar especificamente sobre se a mulher tem alguma capacidade de moldar o homem, o marido, tá? No meio dessa aula, vocês vão ver uma investigação que a gente vai fazer até mesmo na prática religiosa, no dia a dia, como é que a gente pode cada vez mais amenizar a situação de crise dentro do casamento, ou até mesmo se você é solteiro, de melhor praticar a sua religião, beleza? Então, vamos lá. É, as duas não se excluem, né? As duas não se excluem. Sendo solteiro ou casado, eu acredito que você vai se beneficiar assistindo essa aula. Vamos lá. O que que, assim, a primeiro momento, acho que seria interessante para a gente começar essa aula, né? Compreender o seguinte, né? O que que vocês acham que a mulher é capaz de fazer? Eu gostaria que as pessoas que estão aqui assistindo ao vivo a aula me dissessem aqui no chat. Infelizmente, não vai aparecer para vocês que estão assistindo depois, né? Quem não está ao vivo, mas eu vou ler aqui em voz alta. Então, eu gostaria que as pessoas estivessem aqui ao vivo comigo e perguntassem o que você acha que a mulher é capaz de fazer, né? Capaz de fazer com um homem, com um marido. Não? O que vocês acham que ela é capaz? Pode, assim, primeira coisa que vier na cabeça, pode colocar aí, né? Até se forem coisas meio absurdas, pode colocar que eu não vou ler o nome, não. Eu gosto de fazer essas perguntas para vocês, porque eu preciso primeiro entender o nível que vocês estão de conhecimento, para eu poder embasar melhor essa aula, tá? Expandir mais de vocês. Então, vamos lá. O que vocês acham que a mulher é capaz de fazer com o homem? Digo em todos os sentidos, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, não sei, né? O que vier na cabeça de vocês, vocês podem me falar. O que vocês acham que a mulher é capaz de fazer com o homem? Essa pergunta também pode ser invertida. Caso você esteja com dificuldade, me diga o que vocês acham que um homem é capaz de fazer com uma mulher, em todos os sentidos. O que vocês acham que um homem é capaz de fazer com uma mulher? Ó, disseram aqui. Confirmar o norte a qual o marido define para a família, tanto se ela o apoia e o segue, quando ela o molda para realizar seus desejos pessoais ou não. Essa aqui foi a resposta, né? Sobre em relação ao que a mulher é capaz de fazer com o homem, né? Então, a mulher é capaz de fazer com o homem é confirmar o norte no qual o marido define para a família. Tanto se ela o apoia ou segue, quanto se ela o molda para realizar seus desejos pessoais ou não, tá? Mas o que, pessoal? Vocês podem ligar o microfone aí se quiser, que é até mais rápido, né? Do que vai digitando. A mulher parece ter um poder de persuasão forte com o homem. Não se dizer se isso é porque ficamos idiotas quando estamos apaixonados e damos ouvidos a qualquer coisa, ou se isso é próprio do comportamento feminino. Bacana, bacana observação, Felipe. Ana Lúcia, tá, pode. Pode falar. Pode falar sim. Manda bala. Vocês podem escrever o que quiser, tá, pessoal? Se vocês acharem pertinente, não leio o nome de vocês. Não entendi esse seu comentário. Como assim? A minha pergunta foi: o que vocês acham que o homem é capaz de fazer com a mulher? Ou o que a mulher é capaz de fazer com o homem? É isso que você acha? Em qual aspecto quem pode fazer isso? Acho que você não entendeu a pergunta. É isso, Ana?
A mulher pode pedir algo absurdo? Pode. Agora, quem disse que o homem pretende fazer? Né? Aí ela botou aqui. E o homem apaixonado fazer como disseram. Tá. Se vocês querem saber se isso é possível, certo? Não é isso? A mulher pediu algo absurdo e o homem falou assim: Ah, eu vou fazer, embora eu não queira, mas eu estou sendo persuadido para que o faça. Não é mesmo? Deixa eu explicar então uma coisa para vocês. Vamos lá. Vamos começar de fato essa aula, assim, porque eu fiz essas perguntas, mas para entender assim, o que está passando na cabeça de vocês, né? O nível de conhecimento que vocês têm, entendeu? Então vamos lá. Será mesmo que as mulheres têm capacidade de mudar os maridos quando querem? A resposta para essa pergunta seria sim e não. E eu vou provar nessa aula para vocês, vou provar como isso é ao mesmo tempo fácil e um pouco difícil também. Então vamos lá. Vamos compreender uma coisa básica, né? Quem que vocês acham que tem mais força de ação, homens ou mulheres? Força de ação, quando eu digo isso, é assim, capacidade de fazer coisas gerais. Quem está menos limitado, homens ou mulheres? E por quê? Me digam o porquê. Quem tá mais limitado? Ah, falando aqui, ó, homens, mais de uma vez, né? Tá. Homens estão mais limitados a fazerem coisas? Por quê? Quem tem a capacidade mais limitada de ação? Limitada é a mulher, ok? Ótima observação, Ana. Por quê? Você sabe me responder? Então, vocês estão respondendo aqui homens em relação a. Eles são mais ilimitados, né, na ação, né? Ilimitados, têm mais capacidade de ação, né, de agir. Por que os homens têm essa capacidade de agir? E por que, que as mulheres são mais limitadas? Poderia me dizer aí, de maneira bem resumida, numa frase só? Eu dependo muito mais dos homens do que de mulheres para ter o que preciso no âmbito da vida. E o que, que você precisa no âmbito da vida, Ana? O que, que você precisa? Essa aula é interessante porque a gente tem uma mulher, a maioria aqui é homem, né? Então, vocês vão entender como é que ela pensa. Até internet na minha casa. Tá, como assim? Em relação ao que? Apagar a internet? É o que? Não entendi. O que, que você precisa no âmbito da sua vida, Ana? Explica isso aí. Ó, um homem sobe no telhado e não mulher. Não entendi. Então, o homem parece ter menos medo do perigo, certo? Do que as mulheres. É isso que você tá querendo me dizer, certo? Pois bem, então vamos lá. Ó, a força masculina movimenta muito mais o mundo do que as mulheres, eu acho. Ok, ótimo. Vamos lá então, pessoal. Vamos compreender isso. Por que, que as mulheres conseguem, as esposas, moldarem os maridos como bem entenderem, assim, de forma fácil e um pouco difícil também?
Vocês já repararam que nos filmes isso é muito bem retratado, né? A gente tem lá, vou pegar um estereótipo que vem na minha cabeça, né? Aquele rei, o imperador, que é super irado, né? O cara ficava furioso com algum reinado que ameaçava ele, e aí ele furioso, querendo destruir e matar inocentemente todo mundo lá, acabar com aquela civilização. Ah, vou acabar com mulheres, crianças, que se dane, entendeu? Aquele pessoal tem uma raça ruim, tem que morrer. E aí, né, imaginando essa cena de filme, a gente repara o quê? Que sempre tem a esposa desse imperador que chega lá no vidinho dele, não, meu amor, não é bem assim não, olha só, pipipi, pô, fica calmo, né? Veja por esse lado. Veja que tem pais, assim como você também, pais que vão chorar por esses filhos morrendo. Veja que também tem isso, aquilo, pipi. Então a gente percebe que as mulheres têm uma capacidade maior de empatia do que os homens. Esse mecanismo, né, de se ter essa compaixão com o próximo é muito mais comum do que para os homens. Quem é que vai frequentemente, quem faz mais guerras, homens ou mulheres? Na história da humanidade foram sempre homens. Quem é que briga com muito mais facilidade? São homens ou mulheres que caem na mão fisicamente? São sempre homens. Então, assim, o que a gente está querendo dizer aqui? Em suma, é, existe essa possibilidade da mulher dobrar o patriarcado. Presta atenção nisso. A mulher tem essa capacidade de amansar o leão. Isso é possível fazer e sempre foram feitos por mulheres sábias na história da humanidade. Tá? Tem um jeito ruim de fazer isso. A gente pode conversar isso numa próxima aula. Tem um jeito muito ruim de fazer isso com a natureza, é, com a natureza defeituosa da mulher, assim como os homens também têm natureza defeituosa. Ela pode simplesmente fazer isso de um modo muito ruim, muito mais fácil. A gente pode conversar isso na próxima aula, né? Mas o foco aqui é justamente isso. Existe a possibilidade de moldar o homem? Sim. Né? Mas como fazer isso? Como convencer meu marido a que ele deve fazer tal coisa, né? Às vezes coisas mais simples, como, poxa, me ajuda a levar o lixo nas quartas, entendeu? Tenta dividir esse papel aí comigo, que tá muito difícil. O lixo é pesado e fedorento. Eu, mulher, não quero, né, assumir esse papel. E muitos homens falam assim, não, deixa pra depois, entendeu? Muitos maridos falam assim, não, deixa pra depois. E o depois das mulheres sabem que nunca chega, né? Ó, o Fernando falou que traga um exemplo de um colega onde a mãe dela deixou de trabalhar para cuidar da casa e dos filhos. Deste modo, ela depende do sustento do mesmo. Assim, ela fica limitada. Mas, ao mesmo tempo, ela não tem capacidade de convencer os filhos e filhas. E se tiver mais intenções, irá persuadir o marido também. Parece, aí o Felipe disse aqui, parece esperar-se do homem tomar iniciativa em ações no plano prático da vida. Cobrar-se que o homem deve solucionar problemas práticos do cotidiano. Exatamente o contrário, viu, Felipe? Exatamente o contrário. Se tem muita o estereótipo de que o homem é um sujeito muito prático, né? Nas ações práticas, assim, na vida, no sentido eh, de iniciativa, né? Como você falou aqui. Tomar iniciativa em ações no plano prático, né? O homem, presta atenção que eu vou dizer pra vocês, o homem só vai agir, isso em geral, né? O homem só vai agir quando ele vê situações de perigo. É óbvio que ele só vai agir no momento de começar o perigo, né? Ele vai deixar tudo pra cima da hora. Porque quando bate a testosterona, esse hormônio que o homem tem, geralmente tem muito mais do que a mulher. Né? Nos dias de hoje está sendo invertido porque as mulheres estão tomando hormônio também, né? Mas enfim, geralmente, fisiologicamente, os homens têm muito mais testosterona do que as mulheres. Né? E aí, assim, o que acontece? Isso é expandido para todas as áreas na relação com o homem, né? Com tudo, assim, na prática da vida. Como, por exemplo, vou dar um exemplo prático meu mesmo. Eu, quando morava sozinho, eu acumulava todo tipo de louça. 3, 4 dias de louça. Quando acabava todos os pratos e talheres, é aí que eu falava, opa, então peraí, agora não tem mais o que fazer, eu vou lavar. As mulheres ouvindo isso que eu tô, né, falando agora, tanto ao vivo como
aula que tá sendo postada aí no YouTube, vão ficar escandalizados, falando assim, meu Deus, como é que ele conseguiria ficar nessa porcaria, né? Não tem organização, né? É aí que tá pra vocês, mulheres, vocês têm que engolir esse óbvio. O homem não quer ser organizado, por isso que ele quer casar, meu Deus do céu. Esse é o yin que falta o yang dele, entendeu? Esse é o ponto, entendeu? Então ele espera que alguém tome a frente na organização, né? E não é pra você, não tô dizendo pra você ir lá e pegar o lixo, jogar fora. Não, eu acredito que existem certos tipos de coisas que precisam ser destiladas mesmo, como papéis, né? Se o lixo é pesado e nojento, é justo que um homem que, primeiro, com testosterona, um homem não tem muito nojinho com facilidade como as mulheres têm. Isso estou falando antropologicamente. Segundo, os homens têm mais força que as mulheres, então é justo que eu vá levar a porcaria do lixo. O papel é meu levar lá o lixo, né? Vocês estão entendendo? Então, assim, vocês mulheres têm que respeitar a constituição da natureza masculina. Já já chego nos homens. Vamos falando das mulheres, né? Vocês vão ter que respeitar a natureza da constituição masculina, que é o quê? Olha, ele geralmente, um homem, ele só vai ficar postergando até ver perigo. Aí ele vai começar a agir. Quando ele vê perigo, ele vai assim, acabou todas as opções, eu vou fazer. Muitas vezes as mulheres tentam ganhar o marido pelo cansaço, reclamando, cobrando, pressionando, só que isso não adianta muita coisa, porque toda a testosterona e a raiva dele vai ser direcionada para você, esposa burra, que tá medindo forças com seu marido. Inconscientemente, seu marido vai te tratar como um macho, cedo ou tarde, vai te tratar como um patrão que cobra, que reclama. Por isso que a gente tem agressões físicas. Você acha que é ocasional o homem falar assim: tem um ser humano muito frágil fisiologicamente aqui. Não sei porquê, mas me deu vontade de bater nesse sujeito frágil em vez de proteger. Esse sujeito frágil só poderia estar enchendo a porra do saco dele, né? Ou ele pode estar vendo como um homem, para ter que medir forças em vez de cuidar desse ser humano que é mais frágil como uma mulher. Então vocês estão entendendo, né? Quem tá com boa vontade aqui me ouvindo sabe que eu não tô justificando a agressão dentro do lar. Eu vou ter que explicar isso para macaco entender, né? Que o brasileiro tem uma inteligência de chimpanzé, abaixo de chimpanzé. Não tô zoando. Bota no Google aí, QI médio de macaco, de chimpanzé. Vocês vão ver que tem muito chimpanzé muito mais inteligente, um QI muito mais alto que de brasileiro. Bota no Google aí, QI médio brasileiro, e depois bota QI médio chimpanzé. Você vê como é que. Eu não tô exagerando. Então tem que explicar e desenhar. Depois explicar o desenho da explicação para quem não tá entendendo. Eu não tô falando para você que é justificável o marido bater na mulher. Óbvio que não. Porra. A gente tem que ter um mínimo de bom senso, né? Eu sou retardado, né? Vou falar que tem que bater em mulher porque mulher merece. Porra, entendeu? Não faz sentido isso, entendeu? Então tem que ficar explicando para que o quadrado tem quatro lados, né? Para quem tá assistindo. Infelizmente. Né? Tá a decadência de inteligência. Então, vamos lá. Vamos voltar ao eixo onde a gente estava. Na perspectiva da mulher, ela tem preciso compreender e respeitar essa constituição masculina, certo? Assim a vida dela fica mais fácil. Ela começa a compreender melhor, né, a cabeça do marido. Do outro lado, agora falando do homem, né? Ele precisa compreender que a mulher é um bicho que não para quieto. Mulher é fábrica de problema, meu Deus do céu. Mulher só pensa em problema. A mulher não para quieta por causa disso, entendeu? Ela tá sempre pensando em problema. Até as mais fleumáticas, né? A minha esposa é fleumática. Até as mais fleumáticas, elas só vivem ansiosas, pensando em problema. Agora tem louça pra lavar, agora tem isso pra fazer, agora tem aquilo. Tô preocupada com amanhã. Semana que vem já é Natal, agora eu não durmo, não planejei nada. Então, quando ela olha para um homem que tá ali no sofá, olhando pro teto, ela pensa assim: Meu Deus do céu, como é que esse meu marido consegue fazer isso? Olhar pro nada e ficar tranquilo, sem pensar em problema nenhum. Você tem dívidas pra pagar, tem um monte de coisa pra fazer. Então, assim, mulher é um bicho que não para quieto. Mulher é fábrica de problemas. E o homem tá aí justamente para aliviar isso. Porque ele tem que ser o que resolve esses problemas. Que afaga um pouco esses problemas. Que pega 3 ou 4 desses 1000 problemas para resolver e fala assim: esses 3 ou 4 são muito importantes. Entendendo?
assim, é, a mulher só vai conseguir, de fato, transmitir essa afabilidade no homem, acalmar mesmo o homem, quando ela primeiro deixar de agir como um homem. O que acontece é que hoje, eu entendo que vocês mulheres estão começando a tomar a frente de tudo, se tornando muito masculinas. É porque vocês querem testar a capacidade do seu homem de começar a agir, não é isso? Por isso vocês medem força com eles. Mas não é inteligente fazer isso. Tem um jeito melhor. A gente vai chegar nesse jeito ainda nessa aula, tá? Paciência. Então, assim, vamos lá. Vamos primeiro pegar o estado da questão. Qual é o estado da questão? Hoje em dia nós temos homens que são basicamente submulheres. São mulheres no modo de agir, são muito passivas, né? Homens muito passivos e mulheres muito ativas. Homens muito emasculados e mulheres muito masculinizadas. Isso no agir, no pensar, é ou não é isso? Tem alguém aqui que tá ao vivo que comigo vai falar assim, não, Cláudio, não é bem assim não, veja bem. É ou não é? Sim ou não? Fernando colocou aqui, difícil discordar, viu? É exatamente isso, Ana Lúcia. A maioria esmagadora. A maioria esmagadora. Quando eu falo isso, de homens e mulheres, é necessário eu enfatizar com uma coisa. Quando se fala de símbolos, o homem, a mulher, eu tenho que ser genérico de propósito. Eu tenho que generalizar de propósito. Então é óbvio, é claro e evidente que eu estou falando da maioria, pessoal. Tá? Foi bom até a Ana falar isso, porque as pessoas estão assistindo e falar, ah, mas veja bem, meu tio não é assim. Entendeu? Óbvio, né? Eu mesmo não sou assim, né, com a minha esposa. O que será, né? O que será? Existem, obviamente, exceções, né? Que gente que estudou, né? Gente que entendeu a natureza humana, que se corrigiu a tempo, né? Mas assim, se a gente olhar para um homem comum, que é isso que eu tô me referindo, se você olhar para o seu vizinho, é isso que você vai encontrar, meu amigo. Homem passivo e mulher ativa. Tudo invertido os símbolos. E não à toa que a gente chegou a isso, foi tudo planejado. A aula de hoje não é para falar de como houve essa operação, né? De inverter todos esses papéis, esses símbolos no agir, no pensar do homem e da mulher. A gente não vai rastrear a origem disso. Mas é para entender o estado da questão. Vamos lá, qual é o estado da questão? Existe essa possibilidade de que a gente está agindo, mesmo inconscientemente, de modo totalmente invertido conforme a nossa natureza. A natureza própria do homem é o quê? É tomar frente, resolver problemas, ser ativo. Porra, a gente tem um pênis. O que é o pênis? Não o próprio símbolo da atividade. O pênis recebe alguma coisa? Ou o pênis vai lá e perfura em alguma coisa, né? E busca, entendeu? O pênis vai lá e enfia em alguma coisa, né? Procura, busca, corrige, né? Não, a testosterona provoca isso, por isso que a gente tem mais, por isso que Deus colocou mais testosterona pra gente do que, né? É isso mesmo. Olha que a Ana falando, eu não mato barata na minha casa, tenho 3 homens pra fazer isso, tá certo, tá show, é isso aí, tá, beleza, né? Isso aí. Esse é o tipo de obrigação que você não precisa se corrigir, entendeu? Ah, tô com nojo de barata e é isso, respeito minha constituição feminina. Mulheres etologicamente têm mais nojo do que homens. Homens geralmente não têm nojo das coisas, né? Um homem que tá com uma textura em dia, geralmente ele não tem nojo. Ah, vomitaram em mim. Tá, e aí eu tenho um certo nojinho, mas não é aquele nojo igual da mulher. Meu Deus, vomitaram em mim, vou tomar banho durante 3 dias, durante 40 vezes por segundo, entendeu? Entendeu? Geralmente, homem. Por isso mesmo, por essa ausência de medo da morte, por essa ausência de nojo, que os homens, eles têm menos propensões a doenças mentais do que mulheres. Isso eu tô falando aqui embasado na psiquiatria. A psiquiatria sabe disso. E mulheres são mais propensas a doenças mentais do que os homens. Posso dizer não sem vergonha que isso é verdade, porque eu sou um desses rapazes educados pela cultura para ficarem passivos. Show de bola, Felipe. A primeira coisa é a gente confessar isso para corrigir. Show de bola. Então, assim, primeiro ponto, assim, você já tocou. Metade do problema está sendo resolvido. Eu sou assim, Klaus. Vamos corrigir. Show de bola, né?
Eu gosto disso, né? Eu também estive na mesma situação que você. Caramba, eu estou sendo muito passivo. Como corrigir? Metade do problema foi resolvido, né? Porque isso é muito difícil. Resolver um problema na qual você não confessa, não declara que precisa de ajuda ou que está errado, certo? Eu acho que a maior parte de nós, homens de 30 ou menos, fomos adestrados, sem sombra de dúvidas, Fernando. Sem sombra de dúvidas, tá? Sem sombra de dúvidas. Isso aí daria uma aula tranquilo para falar sobre a masculinização, tá? Eu recomendo até um livro, The Emasculation of the Unicorn, tá? Eu esqueci o nome do autor, mas não subestime o título desse livro, né? Porque parece esquisito, né? A masculação do unicórnio. O que significa unicórnio? Né? Como assim estão querendo masculinizar o unicórnio? Então é um livro de um Jungiano, né? Que ele faz essa análise de como na história da humanidade houve esse período, essa ascensão de afeminização do homem mesmo. Deixar ele mais passivo do que ativo. De modo com que a gente vê hoje tranquilamente, a gente vê celebridades se desculpando por ser homem. A gente vê covardias atrozes acontecendo, né? Como o homem vendo a mulher sendo espancada publicamente, né, por um traveco. Ah, não vou fazer nada, porque é uma briga justa. É um traveco, que supostamente é um homem, né, com outra mulher. Né? Não vou separar briga nenhuma. É justo, inclusive, essa briga. Você tá entendendo? Esse tipo de covardia, de passividade, não deveria ser algo que seria predominante hoje em dia. A natureza corrompida do homem é ele ser insensível, é ele ser tirânico, e não é masculado. Muitas pessoas pensam hoje que a decadência do Ocidente se dá porque o homem está com a natureza subvertida. Ah, qual é a natureza subvertida do homem? Ah, ele ser masculado. Não, essa não é uma decadência. Isso é a história, é novo na história da humanidade. Nunca foi assim, entendeu? Peguem para estudar, nunca foi assim. Sempre foi o quê? A natureza subvertida do homem foi ele ser muito tirânico, muito mesquinho. Então a gente vê como é que um exemplo de tirânico e mesquinho, vê Herodes. Né? O homem ele poderia usar da sua força belta para fazer algo bom, mas subverteu essa sua força belta numa tirania, como o que Herodes fez ao ver que tinha um rei chamado Jesus que estava lá em Belém. Falou assim: então vou acabar com esse rei antes que ele se desenvolva. Matem todas as crianças lá de até 3 anos. Que se dane, as famílias, mães que vão chorar por esses filhos, matem. Essa tirania e essa mesquinharia, ele só estava preocupado com o próprio trono, com o próprio reinado, é típico de uma natureza masculina corrompida. Pode-se chamar isso de pecado, se quiser. Né? Então, um pecado dominando um homem, ele fica assim. O pecado, quando domina a mulher, a natureza pervertida da mulher, né, se ela não corrige essa natureza subversiva da mulher, não é a tirania, muito menos a mesquinharia, mas sim a luxúria. A luxúria, né, e a falsidade. Mas esse é um tema para a próxima aula, viu? Pra gente conversar. O que é essa luxúria, o que é essa falsidade? A gente pode aprofundar mais na próxima aula. Vamos voltar pro eixo, né? Para não perder o fio da meada. Se hoje a gente vê esses papéis invertidos, né? Como vocês estão vendo hoje em dia, um vizinho assim, tá? É justamente porque a grande culpa disso foi desde a época do Platão, né? Onde está explicado na República, o livro da República, que por conta das mulheres com a educação que davam para os seus filhos, os filhos perdiam o desejo de seguir uma melhora. Então, assim, pessoal, a gente está diante de uma ilusão. Qual é essa ilusão? De que o homem, ele que domina o mundo, ele que é o protagonista. Meus amigos, o maior protagonismo está no coadjuvante, chamado mulher. Porque é ela que educa o mundo. São elas que dominam o mundo. São elas que educam as gerações. Em Platão, na República, como eu acabei de falar, tem a parte de que existia a aristocracia. Mas aí a mãe, né, que tinha como o marido lá, que era aristocrata, mas chegava pro filho e falava assim: meu filho, não siga seu pai que é aristocrata, porque ninguém dá atenção, ninguém faz as estatuetas, louva ele como merecia. Então, é melhor outro tipo de
profissão para você, não siga a mesma vida que o seu pai. E aí o que acontecia? Baixava o nível político na qual o filho, que era sucessor do aristocrata, o pai, ele gostaria de baixar o nível para ser um oligarca, por exemplo. Aí o oligarca nascia depois, né, eles casavam, aí nasceu o filho, aí a esposa faz a mesma coisa. Não, olha só, meu filho, olha só, seu pai não é valorizado. Então, assim, não siga a profissão dele. O que a gente vê depois? Monarquia. Até chegar aos dias de hoje. Né? O monarca, aí faz a mesma coisa com o filho, aí a gente tem democracia, que é o estágio último da degeneração, vamos dizer assim, né? Isso está na República de Platão. E a gente pode trazer isso para os dias de hoje, né? Para provar para vocês como as mulheres já dominam tudo. Elas são elas que decidem o nosso futuro, não os homens, né? As mulheres têm um poder gigantesco sobre os homens se elas quiserem. Quem aí já leu a greve de sexo? Se eu não me engano, é de Sófocles, né? A greve de sexo de Sófocles. Então, assim, tá na palma da mão. Tá a faca e o queijo na mão da mulher. Só que ela precisa saber fazer, tá? Como é que a gente vai aprender a fazer? Vamos lá? Vamos chegar nessa prática? Então vamos lá. O pessoal tá animado já. Tão atento aqui. Então vamos lá. Vou falar isso para vocês, especialmente mulheres, né? Beneficiarem com isso. A natureza do homem, ela pode ser dobrada, é, especialmente quando você. Vocês já fizeram arte marcial? Então, assim, tem alguém que vai te dar um soco. Existe, né, uma força motora, um agente que vai direcionar uma força até você. Se eu direcionar essa força até você, é possível eu pegar essa força e não estancar ela, né? Pegar assim e tapar o soco com toda a força, segurar esse força. Então aí seria basicamente uma força contra outra força, certo? Se eu tentar fazer isso. Existem várias artes marciais que aproveitam da força quando uma força vem para dobrar isso. Uma força reagente, inteligente, né? Ela usufrui dessa força. Então muitas pessoas quando vão dar já viram isso? Um soco. Isso eu acredito que seja, eu já cheguei a fazer até Kung Fu, né? No Kung Fu, eu acredito que eu já fiz uma aula experimental, eles fazem muito isso, né? De uma força agente, eles dobrarem essa força, aproveitando essa força, e ao invés de estancar essa força, né, com mais força, eles puxam mais essa força, só que pro lado conveniente a eles. Então, eles, quando vem um soco, eles puxam mais o braço, para a pessoa perder o equilíbrio. Esse, meus amigos, é o proveito que a mulher pode ter. Como é que ela vai fazer isso na prática? Bom, vou te dar um exemplo assim, mais prático ainda, né? Dei um exemplo de arte marcial, tudo mais. Como é que você pode dobrar isso? Vou dar um exemplo mais prático ainda. Em vez de você, vamos dar esse exemplo do lixo, né? Em vez de você ficar cobrando chatamente seu marido que tem lixo toda quarta, né, para deixar lá fora, existe a possibilidade de você agir de forma passiva para dobrar essa força dele que ele não está querendo ter. Como é que você pode fazer isso na prática? Bom, ao invés de você ficar lá desgastando exaustivamente, impressionar ele, cobrar, chantagear, tudo mais, por que que você não tenta fazer a seguinte frase? Olha, meu amor, beijinho lá no rosto dele, né, tudo mais. Tudo bem, você esqueceu, né, do lixo pela oitava vez. Mas não se preocupe, na próxima você vai lembrar. Você já planificou ali, né, uma certa passividade. Você não está cobrando ele como um patrão, você mulher. Você está ali planeando, né, preparando um terreno para uma coisa que você sabe que ele pode fazer. Então, essa é a sabedoria da mulher. Ela enxergar possibilidades de horizonte nas quais o marido não está enxergando. Potencializar atos na qual ele não está devidamente dando atenção. Para começar a agir. Vou dar um exemplo pessoal, tá? Eu já postei esse exemplo até na minha página lá no Instagram, né? Eu, quando fui casar com a minha esposa, eu fui muito sincero.
Eu cheguei pra ela e falei assim: olha só, meu amor, eu sou um pé rapado. Eu não tenho faculdade, eu não tenho emprego, eu não tenho segurança financeira, não tenho porcaria nenhuma, não tenho nada pra te oferecer. Eu tô morando numa kitnet. Eu lavo minha roupa no chuveiro, dentro de uma bacia, porque não tem tanque sequer. Eu não tenho máquina de lavar, muito menos geladeira. Você tá preparada pra sofrer comigo? Foi a pergunta que eu fiz pra ela. Foi a pergunta que eu fiz pra ela quando a gente foi casar. Né? A gente tava no nosso noivado, achei muito pertinente mostrar a situação na qual ela estava se metendo. Ela olhou no fundo dos meus olhos, sabe o que ela me respondeu? Não tem problema, eu te amo. Vamos adiante. Quando eu ouvi aquilo, o que que eu subitamente entendi? Caramba, ela confia em mim. Ela acredita que eu possa conseguir essas baboseiras aí, essa máquina de lavar, essa geladeira, que pra nós, que somos católicos, eu e ela, a gente nunca levou a questão material como supramente importante, sacro, eu preciso acabar a minha faculdade, tanto que a minha esposa acabou casando comigo sem no último período da faculdade. Ela tinha que fazer o TCC, primeiro ela casou comigo, depois fez o TCC, entendeu? Então ela deu valor primeiro ao sacramento, deu primeiro valor a Deus do que essa baboseira material chamado diploma, ou faculdade, ou dinheiro. Então ela priorizou primeiro o sagrado, depois ela foi dar uma olhada no profano lá, né? Essas coisas materiais bobinhas que todo mundo hoje paga pau, né? É diploma, é segurança financeira, tudo falsidade, tudo fingimento, meu Deus do céu. Né? Ninguém tem segurança financeira, ninguém é impermeável por um diploma, tem uma sabedoria infusa por causa de um papel pintado. Ninguém, são ilusões que todo mundo cultua, né? Mas no nosso tempo é isso, é materialismo no talo, né? Todo mundo gosta disso, desses adornos, né? Ah, eu tenho, né, muito dinheiro na minha conta, né? Não, é isso mesmo, Fernando. Famosa ilusão da segurança, né? Não tem segurança nenhuma nisso, né? Então, eu quando ouvi isso, o que que eu pensei assim, caramba, os meus horizontes de ação foram potencializados ali. Eu não estava enxergando, eu estava num cabresto aqui, pensando só assim, caramba, ela vai sofrer comigo materialmente. Quando, na verdade, ela abriu meus horizontes e pensou assim, caramba, né? Abriu tudo aqui, o leque agora. Eu posso conseguir isso. Isso é baboseira. Ela acredita em mim, minha mulher acredita em mim. É isso que o seu marido, meu Deus do céu, mulher, ouça isso. Abra seus ouvidos. É isso que o seu marido quer ouvir de você. Que você acredita nele, que você acha que ele é capaz de fazer, por mais que ele se sinta um bunda mole. Vocês estão me entendendo? Tá falando sentido? Então todo homem que tá aqui vai concordar com esse óbvio. Qual é o óbvio? Todo homem quer ver a mulher admirando ele, por mais que ele não mereça admiração. Ah, Cláudio, você não conhece meu marido, ele é muito vagabundo, né? Ele é muito preguiçoso, você não tá entendendo. É um sujeito que eu falo assim, pega uma água pra mim, ele fala, depois eu vou, e aí eu sei que esse depois nunca chega. Deixa eu te contar um segredo, a culpa também é sua. Se você quer fazer um esforcinho, você só fica cobrando a porcaria do seu marido, só fica pressionando força com eles. Você só achou um jeito de agir com ele, que é cobrando, enchendo o saco dele. Aí quando você enche muito o saco dele, aí tu fala assim: ah, agora deu certo. Então, essa foi a única via que você conseguiu achar, não é? Encher a porcaria do meu saco até explodir esse saco dele. Até o saco dele se chegar no chão. Isso te desgasta, mulher. Eu aposto tudo que eu tenho na minha vida que você não quer viver assim, que é desgastante viver assim, não é mesmo? Então tem um outro jeito. O jeito é potencializar as ações nas quais o seu marido não está enxergando, assim como minha esposa fez. Eu aposto aqui, sem brincadeira. Eu aposto aqui, né, a minha bola esquerda, entendeu? Que a minha esposa estava com medo, com muito medo de tudo dar errado, a gente passar fome e ter que voltar pra casa dos pais dela. Imagina uma cena dessa, né? Ela saiu pra morar comigo, né, casada, aí ele vai falar assim, caramba, estamos vivendo a miséria absoluta. Né? Porque na época, não sei se vocês sabem, eu vendia brownie na rua, né? Eu vendia livro e revendia. Eu só tinha R$ 5.000 no bolso. Eu falei isso pra ela. Só tinha 5.000, é tudo que eu tenho. E um aluguel de 550 pra pagar, tá entendendo?
e mais uma boca para alimentar. Então, até hoje minha esposa nunca trabalhou por opção. Ela não quis trabalhar, eu também não vi necessidade. Ela não precisa. Sempre provi o meu lar, graças a Deus. Eximir ela de se sujeitar a um patrão que podia muito bem humilhar ela, oprimir ela, fazer o que quiser com ela, dobrar ela. Não, então, ao invés de servir um patrão, tá servindo um marido hoje em dia. Olha que prêmio, que privilégio, né? Agora vocês mulheres que não querem servir nenhum marido, então só não casar, meu Deus do céu, né? Ai, que opressão servir o marido. Então tá bom, então não casa. Casou por quê? Porque ser feminista vai ser solteiro, ué. Não dá pra entender essas feministas e falar assim, não vou ser meu marido, então tá bom, continua solteira. Pra ser autossuficiente, pode continuar sendo solteira, certo? Né? No solteirismo a gente vai achar autossuficiente. Agora, quando a gente casa, a gente vive pro outro. Sendo homem ou mulher, né? Qualquer um que é casado sabe disso, né? Vive para o filho, vive para a esposa. A esposa vive para o marido, para agradar o marido, renuncia às suas vontades, sua liberdade, tudo junto, né? Então, tem que entender esse óbvio. Aqui perguntaram. E quando não há admiração e confiança? Cabe à mulher dissimular e fingir isso para animar o companheiro? Olha só, Felipe, esse negócio de simulação, né, pode parecer um vício, né? Pode parecer uma coisa ruim, mas se no início você tentar enxergar raciocina isso que eu tô dizendo, a potencialidade que o seu marido pode vir a chegar e você incentivar isso, como minha esposa fez comigo, não há nenhuma dissimulação e fingimento nisso. Você sabe como esposa, você conhece o seu marido, que ele pode chegar lá, só que ele tá sendo um vagabundo, ele tá escolhendo por exasperação, assim como um Judas, a se suicidar, a não agir, ao invés de ir lá e pedir perdão a Deus, como o Judas não fez. Então a mulher, ela tem essa capacidade de chegar em, e declarar isso para mim. Meu marido, ele é capaz de fazer isso. Então, como é que meu marido, ele é capaz de fazer um monte de coisa difícil, mas não é capaz de simplesmente ir lá e pegar o lixo e jogar fora? Porque é uma necessidade que eu tô precisando. Tá entendendo? Então ela enxerga essa potencialidade. Assim como minha esposa chegou na possibilidade de eu ir lá e trazer a porcaria da máquina de lavar, a geladeira, que eu nunca tive, morando sozinho. Você tá entendendo? Elogiar o marido todo dia é um jeito bom também? Assim, palavras, Ana, vamos lá, palavras para um homem não é tão eficaz quanto para as mulheres. As mulheres gostam muito de palavras porque vocês são espiritualmente superiores aos homens, né? Vamos falar assim para entender, né? Bom português. Ah, como assim não somos superiormente e espiritualmente superior aos homens? Bom, assim, vamos pegar assim simbolicamente analisando em Gênesis, né? A mulher foi feita da costela. Então, o homem foi feito como? Do barro. Quem é superior em matéria de forma, em matéria ontológica? É claro que é a mulher, porque ela foi tirada de uma alma chamada Adão. A costela de um homem chamado Adão. Já o homem ele foi feito da matéria do mundo chamado barro. O que é mais superior? Um pedacinho de barro ou uma costela? Você tá entendendo? Então, assim, as mulheres, como elas são espiritualmente superiores aos homens nesse sentido, né? O verbo, a palavra, impacta muito mais a mulher do que o homem. Vou dar um exemplo prático. Quem que fica mais ofendido quando fala que tá gorda? É homem ou mulher? Porque o homem ele pode simplesmente, né, ouvir assim: ah, o outro me falou que eu tô gordo. Ah, tá, mas eu posso ficar magro se entrar na academia, né? Se eu me esforçar. A mulher não, ela fala assim: caramba, me humilhou, acabou com a minha vida, meu dia. Falou que eu tô gorda, entendeu? Então, assim, a palavra impacta muito mais. Eu recebo muitos pacientes mulheres que falam assim: mas Cláudio, meu marido falou que não me ama, acho que acabou meu casamento, não tem como restaurar. Ué, falou que não te ama mais, né? É isso. É, entendi. Aí ficou 20 anos contigo e não te ama mais do nada. Né? Faz sentido. Então ele tava 20 anos fingindo te amar. Nunca te amou na vida. Você tá entendendo? As mulheres ficam muito mais cegas por causa da palavra. É, a palavra machuca mais as mulheres do que os homens. Tá entendendo? Então, assim,
eu não acho a questão do elogiar muito interessante, que não impacta muito o homem. O que dá muito certo para um homem é isso que eu tô falando, é validação. É você dizer que ele consegue fazer algo que ele não tá enxergando que ele pode fazer. Assim como eu dei exemplo do lixo. Não tem problema, meu amor. Você esqueceu o lixo pela 57ª vez? Não tem problema. Você sorri, simpático e tudo mais, dá um beijo no rosto dele e fala: amanhã você vai lembrar. Na próxima vez você vai lembrar. E você vai fazer isso durante 40 dias, entendeu? É 40 dias subindo no Calvário, entendeu? Fazendo a mesma coisa. Até ele falar assim: caramba, minha mulher acredita em mim. Tá entendendo? Mulher acredita em mim. Minha mulher acha que eu sou capaz de levar a porcaria do lixo. Eu vou fazer isso por ela. Entendeu? É uma mulher bondosa, que só vem com mansidão, só vem com passividade. Então eu consigo encaixar nessa dança chamada casamento esse meu agir. Agora, quando você é mulher feministona, sovaco cabeludo, que fica medindo forças com seu marido, fica falando aquela velha frase nojenta, né? Aquela frase assim: lugar dado, lugar tomado. Então, se o meu marido não tá agindo, eu vou agir por ele. Tá bom, faça. Agora só não pode reclamar quando o seu marido tiver ausência absoluta de ação. Porque você é a culpada por isso. Você tomou a frente quando não deveria tomar. Você assumiu um papel que não deveria ter sido assumido. Você pegou um fardo que não é seu, mulher burra, né? Esposa burra. Entendeu? Então você não tem direito de ficar reclamando, ah, meu marido é preguiçoso, é sei lá o quê. Bom, vamos ver quantos de papéis desnecessários você assumiu para si mesma, porque não teve a coragem e a paciência de incentivá-lo, né? Vocês repararam que o tema de hoje é muito mais focado para as mulheres, por isso que eu estou aconselhando muito mais as mulheres, né? Mas vamos lá, vamos falar da parte do aspecto mais religioso desse caso, né? Como prometido. Já te passei para vocês algumas resoluções práticas, né? O que se fazer, né? Em momentos como esse, mas vamos pegar um pouco mais de aspectos mais transcendentes agora. Vão existir, obviamente, tentações, né? Tentações que vão fazer com que a mulher pense assim: peraí, tá muito difícil isso, eu acho que o meu marido não vai agir, eu estou muito ansiosa. Mulher é um bicho ansioso, a gente conhece isso, né? Quem convive com mulher sabe que mulher, como eu falei, fábrica de problemas, é muito ansiosa, tem mais propensão a doenças mentais. Tudo são fatos que independem de opiniões, né? Você precisa ter. Brasileiro, você sabe que tem dois neurônios, né? Brasileiros têm dois neurônios. Os dois neurônios do brasileiro é assim: concordo ou discordo? Então, se eu falar assim, a grama é verde, ele vai falar assim: será que eu concordo ou discordo? 2 mais 2 é 4. Eu concordo ou discordo? Só tem esses dois neurônios na cabeça, tico-teco, como diz aqui o Fernando, né? Vamos pensar numa coisa mais universal, né? Que existem verdades imutáveis, verdades atemporais, que independem da nossa opinião, do nosso achismo, né? Uma delas é isso. Tô dizendo pra vocês, uma delas é isso. Não tem como a gente fechar os olhos para a realidade e pensar que mulheres não são mais propensas a todas essas limitações que a gente está comentando aqui. Beleza? No aspecto religioso, vamos lá. Haverão tentações na qual a mulher ficará propensa. Uma delas é essa de começar a tomar a frente das coisas. E outra tentação também é do homem em não começar a agir. E pensar assim, já que ela tá fazendo isso tudo mesmo, deixa ela fazer, ela é capaz de fazer. Ela é empoderada, né? Então, existem essas duas possibilidades, né? Cara, tem um mosquito aqui me devorando. Tô tentando deixar longe dele, né? O meu sangue, mas ele tá vindo atrás de mim. Vou ficar aqui de lado, assim, pra ver se eu consigo ver ele. É... Então, haverá essas duas possibilidades que são propícias para o homem e para a mulher. Simplesmente pegar ali e falar assim: olha, eu simplesmente não consigo começar a agir porque minha mulher está agindo por mim. E o vice-versa também acontecer. Ah, eu não consigo deixar nada para o meu marido fazer porque eu tenho que fazer tudo mesmo, né? Ele não leva o lixo, ele não troca o botijão de gás, ele não pega um papel para ele, fica tudo sobrando para mim, né?
Então, preste atenção no que eu vou dizer agora, isso humilha a constituição da natureza dos dois sexos. Porque quando a gente casa, a gente espera que esse lado faltante, esse pinguinho, né, que o homem não tem, seja preenchido pela mulher. E vice-versa. Que esse pinguinho que tá falando na mulher seja preenchido com o homem. O casamento é como uma dança. Botem isso na cabeça de vocês. Um tem que conduzir a dança, enquanto o outro tem que se deixar levar. Se esse deixar levar, ou seja, o passivo, for o homem, ele vai ficar insatisfeito. E se quem conduz a dança é a mulher, ela vai ficar insatisfeita. Porque vocês conseguem imaginar uma mulher conduzindo um homem e aí ela deitando assim o marido se deixando levar, né, para receber um beijo da esposa. Isso tudo fica assim muito grotesco na nossa imaginação, né? Fica uma coisa meio ridícula, não é isso? Às vezes, caramba, né? Parece que está faltando alguma coisa. E a coisa dentro do casamento também. Então, um casamento infeliz é isso. Quando a gente está diante dessas inversões simbólicas, onde o passivo e o ativo estão fora do seu eixo, e aí, quando a gente está diante de um homem, por exemplo, que não é religioso, ou uma mulher que não é religiosa, a tentação, primeiramente, é isso. Não, vou fazer segundo as minhas leis. Tá? É o grande erro. Porque preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Preste muita atenção. Se não há um caminho a se seguir, qualquer caminho vale. Quem leu Alice no País de Maravilhas vai ver que Humphrey Dumpty chegou para Alice e falou assim: Alice, para onde você vai? Aí a Alice respondeu: Olha, não sei para onde eu vou. Ainda não sei. Aí o Humphrey Dumpty falou para Alice: Olha, Alice, para quem não sabe onde tá indo, qualquer caminho serve. E essa parte da Alice do País de Maravilhas evidencia o nosso tempo hoje. Qualquer caminho serve se eu não tenho religião. Se eu não tenho uma lei, eu vou fazer minha própria lei, meu próprio caminho. E se não há um parâmetro, um modelo a ser seguido, meus amigos, só há confusão. Porque você ignora tudo que estava atrás dando certo. Você despreza tudo aquilo que estava dando certo com seus antepassados. Na história da humanidade, com mais de 2.000 anos de humanidade. Entendeu? Com muito mais de 2.000 anos de humanidade. Civilização, podemos dizer assim. Bem melhor. Tá? Sociedade organizada. Se cada um, homem e mulher, ter Deus como sendo de suas vidas, seria muito melhor, cada um sabendo o seu papel. Claro, aí a vida fica mais fácil, né? Por isso que eu falo pra vocês ficam espantados quando eu falo isso. Não casem com alguém que não é da mesma religião que você. Não seja estúpido. Não seja tolo. Em casar com alguém que não tem a mesma religião que você. Ai, casei porque o outro tá apaixonado, mas eu sou católico e o outro é protestante. Deixa eu te contar um segredo. Um dos dois vai ter que renunciar à religião. Porque não há como você comungar dos mesmos princípios, nas mesmas práticas. Entendeu? O mesmo propósito. Então, um dos dois vai prostituir sua religião em troca de paz dentro do casamento. Que vão chegar questões graves, por exemplo, na questão de quem é casa católico sendo protestante. A esposa sendo protestante e o marido sendo católico, um dos dois vai ter que renunciar. Porque, vou dar um exemplo. Só um exemplinho, para mostrar como é que isso é grave. Nasce um filho. E aí? Quem vai prostituir sua religião? Né? Ué, porque o protestantismo tem essa questão. E o católico fala assim, tem que batizar o quanto antes. E o protestante fala assim, não, tem que batizar quando tiver uma idade racional lá, a idade da razão, quando ele achar pertinente, quando ele for adolescente, dá pra como batizar. E aí, qual dos dois vai prostituir sua doutrina religiosa? O protestante ou o católico? Quando nasce um filho. Você tá entendendo? Então não tem como vocês serem liberais, estúpidos, tolos, e ficar pensando, não, eu não tenho que casar com alguém que tem a mesma religião que eu. Então tá bom, então você tá pedindo pra se ferrar. Entendeu? Você tá pedindo pra ter um casamento em crise. Tá? Um dos dois vai ter que prostituir sua religião. Então um dos dois não vai praticar a sua religião. Não sejam estúpidos, tá? Tu acha que é possível isso ao mesmo tempo seria certo? Tu acha que isso é possível? Tu acha que é possível isso ao mesmo tempo seria certo? Como assim? Possível o quê? Isso o quê? Renunciar a uma das religiões, tanto
a mulher renunciar a ser protestante ou o cara renunciar a ser católico. Se isso seria possível? É, porque, cara, os princípios de ambas as religiões são muito fortes, né? E eu trago como exemplo pessoal. Me relacionei com uma moça em que ela disse pra mim que para se casar comigo ela renunciaria ao protestantismo. Só que eu falei que eu Uhum, jamais poderia pedir isso pra ela. Jamais. Eu uhum. não acho certo como católico. Mas olha só, eu tô falando isso em relação dentro do casamento, né? Então, assim, dentro do casamento isso vai acontecer. Eu não tô falando que será possível, não. Vai acontecer. Algum dos dois vai ter que prostituir sua religião, entendeu? Eu dei exemplo do filho, né, por exemplo. É um exemplinho básico, né? Um dos dois vai ter que deixar de praticar sua religião. Deixa eu ser mais claro. Então, assim, é bom resolver isso igual você tá fazendo, né, Fernando? No namoro, e aí? O que vai ser? Vai ser de acordo com a doutrina minha ou a sua? Sou eu que vou prostituir a minha religião ou a sua, né? Você vai prostituir a sua ou eu que vou prostituir a minha, entendeu? Um dos dois vai ter que renunciar à sua religião. Não tem essa. Não tem como viver nesse mundo ilusório do nosso tempo moderno. Ai, cada um vai respeitar a sua religião, vai dar tudo certo. Não existe isso. Para de mentir para si mesmo. Cada um vivendo a sua bolhazinha de protestante, eu vou ser na minha bolha católica, e aí minha filha vai praticar o culto ali e também vai na missa. Deixa eu te contar um segredo: não existe subir para baixo. Não existe ser católico protestante. Só no Brasil existe isso, né? Vocês já viram? Católico bandista, católico espírita. Só no Brasil faz esse delivery religioso, né? É um self-service religioso, né? Deixa eu adicionar aqui um espiritismo, um catolicismo, um bandismo. Entendeu? Isso não existe, cara. O pessoal lá de fora fica rindo da gente e fala assim: caralho, o que é isso? Muito macaco. Muito burro, né? QI é abaixo de macaco. Abaixo de macaco. Bota aí no Google, QI médio brasileiro. Depois bota QI médio de chimpanzé. Não tô exagerando. Não tô exagerando. Tá? Então vocês têm que entender que assim, a nossa inteligência está muito limitada. E a gente está falando muita besteira. Então, no aspecto religioso, a gente tem que começar a praticar de modo certo. E a primeira maneira de praticar o jeito certo é praticar a porcaria da religião, meu Deus do céu. Para o seu casamento dar certo. Para você começar a entender como é que funciona o ser humano. Você tem que praticar seriamente sua religião. Como assim, sinceramente, Klaus? Bom, você é o quê? Você é protestante? Então, segue lá o que o pastor está dizendo. É só a Bíblia? Então vai procurar na Bíblia, vai estudar a Bíblia. É só a Escritura? Vai procurar nas próprias do que ele vai fazer. Ah, tem os 10 mandamentos. Então segue os 10 mandamentos. O que eu mais vejo é católico, é cristão, é espírita, é umbanda, que fala assim, não sou praticante. Deixa eu te contar um segredo. Se existe alguma pessoa que não pratica a sua religião, ela não tem religião. Ela é ateu na prática. Isso acontece. Não tem como você ser vegano não praticante, certo? Se existe católico não praticante, protestante não praticante, espírita não praticante, existe, obviamente, que eu, Cláudio, diga, não, eu sou um vegano não praticante. Eu falo que sou vegano, mas continuo comendo carne. Ah, respeita, ué. Respeita. Respeita, ué. Você é intolerante? Você não vai respeitar essa falsidade que eu tô lhe dizendo? Você não vai respeitar o subir para baixo? Você tá entendendo? Mas peraí, subir para baixo? É subir ou é para baixo, né? Ou você não tem religião, não pratica e assume como ateu na prática, ou você pratica a sua religião e fala, não, realmente eu sou católico, porque olha só, eu tô pelo menos tentando, não sou um santinho, né? Mas tô indo pra missa no domingo, tô tentando confessar, tô tentando, né, me livrar do vício da pornografia, do vício de mentir, do pecado de desonrar os pais, né? De pecado de deixar de guardar domingos e dias santos, né? De dizer o nome de Deus em vão. Tô tentando, entendeu? Tô tentando praticar. Ninguém vai bater no peito e falar assim, sou católico, sou, né, sou protestante e aqui tá bom. Aqui tá bom. Não preciso mais lutar para ser protestante, porque eu já adquiri meu título de protestante, ou de católico, ou de espírita, ou de umbanda. Você tá entendendo? Religião é prática diária. Religião sem prática não é religião. Você não tem religião. É necessário explicar isso hoje, porque existe essa coisa generalizada, gritante hoje em dia, né, com o brasileiro. Todo mundo fica falando essa baboseira. Eu sou isso não praticante, sou espírita não praticante, católico não praticante, evangélico não Pô, praticante. no fim das contas não é nada, né? É exato, né? E a pessoa que é tudo, Fernando, repare bem, a pessoa fala que eu sou não, eu sou católico, espírita, umbandista, ela não é nada também, né? Ela não é nada, né? Tem até um meme que é assim na internet que eu vi, né?
Como é que o cara consegue tocar violão? Ele consegue tocar violino, teclado. O cara consegue tocar o órgão, o saxofone. Como é que um cara consegue tocar todos os instrumentos? Bateria. Simples. Não sabendo tocar nenhum bom, nenhum bem. Também isso com o brasileiro, né? Como é que ele consegue praticar catolicismo, espiritismo, umbandismo, o protestantismo, tudo junto? Simples, ele não pratica, nenhum deles, né? Ele só finge que é. Ele só adquiriu um títulozinho, fingindo que é. Ele só fala que é, entendeu? Então deixa eu te contar um Isso aí é segredo. a necessidade de ser aceito num grupo social, né? Também, brasileiros, você tocou num ponto muito bom, Fernando. O brasileiro escolhe a religião de acordo com o que ele sente bem. Ele se sente acolhido naquele grupo. Eu me sinto bem, por isso que eu vou pro culto. O pastor fala tão bem. Eu... Não, não, lá não vou lá na Umbanda, porque lá não tem esse negócio de moralidade. Né? Tipo assim, lá você é livre pra fazer o que quiser, então eu me sinto bem. Você vê um monte de celebridade da Globo, tá lá. Na Umbanda, por quê? Porque se sente bem lá no terreno de Macumba. Não é porque a doutrina de lá, eles assim, estudei e realmente me parece verdadeira essa religião, deixa eu seguir e praticar. Então o brasileiro não escolhe religião pelo que ele vê ali uma certa verossimilhança ou veracidade, falar assim, caramba, isso aqui tocou no meu coração. Realmente, parece que é assim que a vida funciona. Então você é um bandista, você é espírita, você, sei lá, islâmico, muçulmano. Não, escolhe porque fazer um grupinho de lá parece legal, a turma parece ser ok, né? Então, ele escolhe de acordo com o que ele se sente afagado, sentimentalmente. A Ana Lúcia falou que a respeito das tentações, elas acontecem muito quando não há vida interior e amizade com Deus, sem sombra de dúvidas, Xana. Sem sombra de dúvida. Porque as tentações serão pensamentos vãos. Porque as tentações serão pensamentos vãos quando estamos rezando e fazendo todas as práticas possíveis, sem brecha para o mal. É o tal dos forçaios. Sim, Ana. Tá, faz sentido. Show de bola. Mas a gente tem que compreender o seguinte, vamos lá. Quanto mais você se aproximar de Deus, é óbvio que mais tentações você vai sentir. O demônio não se incomoda com quem já está encaminhado para o inferno. Quem está encaminhado para o inferno é quem não faz esforço nenhum para ir para o céu, certo? Então, para ir para o inferno não é necessário muito esforço, é só deixar a vida levar eu, Zeca Pagodinho, entendeu? Não é necessário muito esforço, tá? Então vamos compreender o seguinte, pessoal. Essas tentações elas vão se agravar conforme você vai praticando a sua religião. É assim que deveria ser, uma religião verdadeira, tá? E aqui eu vou fazer um comentário que vai machucar muitos ouvidinhos sensíveis, né? Mas deixa eu te contar um segredo. Não é religião espiritismo, não é religião umbandismo. Isso nem sequer deveria ser chamado de religião. Nem a ciência chama isso de religião, chama de seita, inclusive, né? Pelo simples fato de que ela não tem uma tradição milenar. Né? Então, o que é religião? As religiões clássicas. O judaísmo, a religião, né? O catolicismo, o islamismo, né? Isso aí realmente são hinduísmo, o budismo, né? Isso realmente são religiões, né? Mas a gente está sendo, né, conveniente aqui e usando a palavra religião, né, só para vocês entenderem, né? Então, com relação às tentações, é óbvio que elas vão se agravar conforme você vai praticando a sua religião. E é assim que tem que ser, meu Deus do céu. Por que que não seria assim, né? Por que que não seria assim, tá? É óbvio, assim, acho que todas as pessoas com religião, qualquer que seja ela, elas vão concordar com uma coisa muito óbvia que eu vou falar aqui. Mas existe ou não existe maldade no mundo? Existe ou não existe um mal, uma força operante maligna no mundo? Se existe, existe algum ser que provoca isso, correto? Porque nada é causado por si mesmo, senão por algum agente, alguma entidade que é por si mesma autossuficiente, como Deus. Então, se uma coisa existe, existe ou em si mesma, ou existe em outra coisa, certo? Então, se existe maldade, bom, se um ser bom fez esse mundo, como é que poderia existir maldade? Alguém criou, alguém produziu isso. Como é que um ser sumo bom, né, então como Deus, criaria uma maldade?
A este a gente pode chamar de demônio para compreender, né? Acho que todas as religiões vão falar assim, não, existe maldade no mundo, então existe algum ser que provoca isso. Alguns vão botar a culpa na humanidade, podem colocar a culpa no demônio, podem colocar a culpa, né? Cada um coloca do seu jeito, né? Das religiões, né? Mas vocês precisam compreender isso. É necessário uma prática fervorosa, né? E não é fervorosa que eu digo assim, é um fervoroso de boteco, né? Batendo no peito com muita vanglória, falando assim, agora eu rezo o texto todo dia, sou católico oficialmente. Não é isso. É com muita humildade e segredo. E segredo. Como o próprio Jesus pede isso, né? Jejum, oração, esmola em segredo. Que o Pai vai presentear, né? A palavra usada eu esqueci agora, mas vai beneficiar, presentear a pessoa que cometer esses 3 atos em segredo. Vai presentear em segredo também, entendeu? Então não é para fazer como os fariseus fazem jejum, aí faz cara ruim, né? Estou jejuando, vejam como eu sou santinho. Ou fica lá rezando, né? Na frente de joelhos, na frente de todo mundo. Olha, estou rezando aqui, agora como é que eu sou gostosão. Todo mundo vai ver que eu estou rezando aqui, estou me esforçando muito mais do que eles, que são idiotas. Não se esforçam demais, como eu, né? Sim, o projeto vê isso de outra forma, né? Não é em segredo, como implica. Pois é. Né? Aí, cara, protestantismo sequer, deixa eu te falar assim, para todas as pessoas que estão assistindo que são protestantes, vocês vão concordar comigo. O protestantismo sequer é uma religião. Existem tantas ramificações e vertentes do protestantismo que ela não é merecido chamar de religião. Entendeu? Por isso que eu chamo de seita. Porque são várias pessoas que se discordam, se degladeiam entre si, você tá entendendo? Tá certo? Então, a gente precisa compreender isso. Vocês estão conseguindo me ver? Aqui voltou. Acho que travou aqui a minha imagem, voltou. Pronto. Tem a tentação da dúvida. Tenho muitas dúvidas no sentido de receber Jesus, de não ser uma boa filha para Deus, pensamentos. Tá, isso aqui, assim, em certa medida é bom, Ana, tá? Não é ruim, não, tá? O que a gente tem que tomar cuidado só no seguinte, né? É, onde há muita dúvida e não há nenhuma certeza, é o demônio tentando te persuadir. Então, o escrúpulo gera isso. Será que é pecado eu beber uma água? Aí, eis a cilada do demônio. Você bebe a água porque precisa de água, mas você ainda acredita que é pecado. Por você acreditar que é pecado, bebeu, parabéns, você acaba de pecar porque você quis ofender a Deus. Ó, calma, mas não é pecado beber água. Pois é, mas você quis ofender a Deus. Então o pecado foi de soberba. Não foi porque você teve que beber água. Você não pesquisou, não correu atrás de saber se era realmente pecaminoso beber água. Tá entendendo qual é esse lado do demônio? É o escrúpulo. É você achar que tudo é pecado, que tudo você tem que ter uma dúvida, que nada é certo. Será que eu estou sendo uma boa filha para Deus? Né? Você é uma pessoa que se come pelos pensamentos. Né? É um toque religioso, né? Transtorno obsessivo compulsivo religioso, a questão do escrúpulo. É uma confiança que você tem que exercer, tá, Ana? Mas não é uma confiança cega. Tá? A confiança exige também que você vá lá, corra atrás, busque, pergunte para pessoas que você confie, né, para padres, né, piedosos, para pessoas que podem estudar muito mais do que você, pode ser um leigo, né? Vá você mesmo atrás do catecismo, o catecismo de Trento, tem vários catecismos aí de São Pio X, vai os catecismos tradicionais, lá de anos atrás, entendeu? Vai buscar suas respostas para suas dúvidas. É isso que eu tô querendo dizer. Não se deixe ser consumida por esse escrúpulo, que o escrúpulo é o primeiro estágio da pessoa que está praticando a mesma religião. Todo mundo passa por isso, tá? Então, assim, a maneira de você vencer uma tentação, vamos resumir aqui tudo que a gente estava conversando sobre tentação, para passar para a próxima vertente do aspecto transcendente que eu estou por falar, né? Ainda sobre religião. Para você vencer uma tentação, você precisa fazer uma certa indiferença superior diante dessa tentação. Não é combatendo ela de frente, tá? Esqueci o nome do santo que fala assim, que na luta contra o pecado, o corajoso é qual na qual foge do tal pecado. Foge nas ocasiões de pecado. Esqueci o nome desse santo. Mas é muito verdadeiro porque isso funciona com a pornografia, por exemplo. A pessoa que está com problemas de pornografia, como é que ela vai vencer aquilo? Fugindo de ocasiões onde ela vê que está propícia para aquele pecado da pornografia, da castidade.
Pecado contra a castidade. Qual é o momento? Ah, é à noite, onde eu estou sozinho no meu quarto, ou quando eu estou tomando um banho, e aí eu vou lavar meu objeto lá, né? E aí eu fico tentado. Então, assim, você tem que mirar onde é que você está, né, errando, de acordo com os erros no passado, e fugir desse erro, dessa ocasião de erro. Ah, é quando eu vou lá assistir, né, numa rede social. Oxe, tem um cheiro gigantesco. Eu vou lá assistir, vou lá assistir uns reels na rede social, né? Uns shorts, uns TikToks, e aí sem querer aparece uma bunda, né? Aparecendo pra mim, sei lá o que, a mulher com seminua, ou quando eu vou na praia, né? E mais tarde eu fico com vontade de fazer pornografia. Você vai ter que fugir de todas as ocasiões, você vai ter que ser radical no amor, não existe medianismo nesse aspecto. Quem é mediano nessa parte é morno. E não entra no céu quem é morno. Seu sim, sim, seu não, não. É o que Deus pede. Ou você larga tudo, como ele falou pro jovem rico, ou você renuncia a tudo ou não vem. Não tem a opção, mas peraí, deixa eu colocar umas coisinhas aqui no bolso para te seguir, Senhor. Não, entendeu? Larga tudo. Nem pão você vai trazer, nem sua carteira com a identidade, nada, entendeu? Não vai trazer nada, meu amigo. É renunciar a tudo. Você tem que ser radical no amor. É Então que você nem tem São que deixar. Francisco de Assis, né? Que abdicou das riquezas Isso. da família. Bom exemplo, né? É um bom exemplo. Então, assim, o São Francisco tinha É interessante que eu estava estudando sobre ele, né, recentemente, né? Então, bom ter tocado nesse assunto. São Francisco nasceu em uma família muito rica. Ele renunciou isso tudo porque ele viu que nessas festas, nesses regozijos da vida, acabava não levando em lugar nenhum, mais afastava de Deus. Então ele fazia o quê? Radicalmente renunciou tudo. Pobreza absoluta. Ah, não sei. Você acha que na época do São Francisco não chegou alguém e falou pra ele assim, que São Francisco também não precisa pra tanto. Acho que você tá muito. Você não precisa rasgar a sua roupa, né? É, claro, né? O professor deve ter feito isso aqui. Cara, né? Assim, também assim, passar fome, acho que não é muito. As pessoas falam hoje em dia, né? Também não agrada a Deus. Deus não quer que o ser humano sofra, né? Não tem essa frase hoje? Então ela fala. Deus também não quer te ver sofrendo, então abandona o seu casamento, entendeu? Abandona o seu casamento. Você não precisa, né, restaurar seu casamento porcaria nenhuma, né? Deus quer ver seus filhos felizes. Então a gente está num tempo assim que hoje está acentuado o hedonismo. Mas na época do São Francisco também tinha gente que não que ficava incentivando o hedonismo como hoje, com a mesma grau, né? Mas que fala assim, também, cara, mas também que será que isso não é assim um pouco exagerado, né? Também assim, você ficar fedendo sem tomar banho, mano. Acho que Deus gostaria que você tomasse um banhozinho, né? É, você tá entendendo? Então, assim, Deus gosta dessa radicalidade do amor. Seu sim, sim, seu não, não. Não há meio termo. Nesse aspecto, é interessante a gente praticar a nossa religião com toda a nossa inteligência, com toda a nossa força. Assim como pede. Assim como pede a Santa Igreja. Para nós católicos, é assim como pede. Sim, sim. Pois é, Ana. Tinha isso, Yuri? Faz parte, né? O escrúpulo faz parte, né? Então, assim, vamos lá, pessoal. A gente falou desse aspecto da tentação, a gente já falou da questão do como a mulher pode influenciar isso dentro do casamento com o homem, tá? É, tô olhando aqui mais alguma coisa que eu ia falar que vocês comentaram, né? Sim, uma coisa muito importante foi perguntada aqui pelo Fernando. Como entender se a paróquia que frequenta está de acordo e por aí vai? Deixa eu dar assim abrir para perguntas, né? Caso alguém tenha, né? Um último conselho, né? Uma última orientação para quem estudou sobre isso, tá? O meio na qual você vai praticar sua religião não é que você precisa ter uma mentalidade puritana, né? Só vou estar aqui com pessoas que estejam é, supramente limpas, né?
Não é isso, principalmente se você for católico. Eu vou falar do lado católico, tá? Porque das religiões eu não posso falar se eu não pratico elas, né? Eu vou falar o que eu pratico, a religião católica. Não é interessante pensar assim, porque a igreja está composta de hipócritas. Ah, como assim de hipócritas? Todo mundo lá é pecador e não quer ser pecado, e não quer pecar, entendeu? É isso nesse sentido de hipócritas, né? Então o Fulton Sheen dizia isso. Ah, você não vai para a igreja porque tem muitos hipócritas lá, só tem gente que é contraditória, defende uma coisa e faz outra. Pois bem, eu digo, venha você também. Tem espaço para mais um hipócrita, entendeu? O Toshin dizia isso com muita sabedoria, porque a igreja é composta de gente podre mesmo, né? Gente que é pecadora. Você viu, a gente tem como o primeiro papa alguém que traiu Jesus, meu amigo. Você quer o quê? Negou Jesus 3 vezes na frente de todo mundo. Agora, o que fez ele ser diferente de Judas, que negou ele, Jesus também, né? O próprio Deus, o próprio Deus encarnado vivo, o que fez Pedro ser diferente é que ele se arrependeu, caiu em prantos e decidiu ter o propósito de não mais cometer. É isso que Deus quer dar no nosso coração. Arrependimento sincero e profundo. Sinceridade agrada muito a Deus. Acho que vocês não notaram isso nessa altura do campeonato. Sinceridade sempre agrada a Deus, é via de regra. Regra de ouro. Sinceridade agrada a Deus. Sinceridade genuína. Né? Sinceridade fingimento, ou como o brasileiro entende de sinceridade, né? O brasileiro entende sinceridade, ó, vou ser sincero. Aí geralmente ele fala alguma inconveniência. Então, sinceridade e inconveniência tá ligada muito o que o brasileiro compreende, né, de sinceridade, né? Ou é sinceridade quando lhe convém, né, como o Fernando falou aqui. É, pois é. Tá entendendo? Então, assim, vou falar isso como experiência. Dos estudos, inclusive, que eu fiz. Não tem essa mentalidade puritana. E, ao mesmo tempo, não tem a mentalidade libertina. Né? Tipo assim, qualquer lugar serve. Não, eu tô aqui na paróquia, estão fazendo sacrilégio, blasfêmia. Tem gente fazendo dancinha lá no altar. Tem padre que defende que o importante é ser feliz. Você pode sair com quem quiser, só use camisinha. Não importa se você é homossexual, você pode praticar seu homossexualismo tranquilo. Se você vê gente fazendo isso, meu amigo, não vá nessa paróquia. Deixa eu te contar um segredo. Não vá nessa paróquia porque vai estar fazendo mal para você mesmo. Como assim, claro, pra você mesmo? Bom, você tá ali. Deixa eu ser mais claro. Na comunhão, que é o momento mais importante da missa, existe todo um preparo. Não sei se vocês repararam dentro da missa como é que é, né? É todo um preparo para fazer que aconteça o sacrifício, que o pão deixe de se tornar pão para ser o próprio corpo de Cristo, certo? Então, o trigo colhido na missa não pode ser um trigo que contém veneno, entendeu? Não pode ser um trigo que contém algum trigo adulterado. Como assim, algum trigo adulterado? Bom, se o padre chegar e ficar defendendo sacrilégio em público, né? Ou que aconteça, né? Por exemplo, eu já vi casos de padre falando missa da criança e aí ele canta besourinho, sei lá o que, isso é sacrilégio, é evidentemente sacrilégio. Ou se você vê alguém falando dancinhas, né, na missa, né, batendo palma, falando assim, louvor, isso não é catolicismo, desculpa, isso é uma religião apodrecida, uma cópia apodrecida do catolicismo, entendeu? É a religião que corrompe a sua cabeça. É a religião do homem. É o antropoteísmo, entendeu? O nome disso. É a religião do homem. Então, assim, missas que contêm sacrilégio, isso não tô falando da minha boca, não é meu achismo, não. Vai lá no direito canônico. Vai lá pesquisar o que é sacrilégio. Vocês têm que procurar, meu Deus do céu. Né? Vocês têm a oportunidade de procurar hoje no PDF. Hoje não tem desculpa. Ah, eu vou ter que ir na biblioteca, não tive tempo. Não, você tem PDF numa porcaria da palma da sua mão chamado celular. Procura aí, direito canônico, estuda o que é sacrilégio. E vocês não podem participar em missa que tem sacrilégio. Se você vê algum sacrilégio, o que você tem que fazer? Automaticamente abandona aquela missa e procura outra. Então, para isso, você vai ter que ter 3 ou 4 locais seguros de padre que não faz discurso no sermão de sacrilégio,
né, de pessoas que estão em volta, que não façam dancinhas, que não fiquem na hora do momento sagrado, né? Que é errado, inclusive, não sei se você sabe, usar violão. Não chega a ser um sacrilégio, mas é um abuso. Usar violão dentro da Santa Missa. A missa proporciona um momento solene de sacrifício. Como é que você vai num cemitério, meus amigos, e vão botar lá um violão para tocar, né, skunk, né? Vai lá tocar O Sol, vê se não me esquece, me ilumina. Cara, entendeu? Aí morreu o momento solene de que alguém morreu ali lá no cemitério. Eu não tô falando que a missa é um cemitério também, a graça da ressurreição dentro da missa. Mas essa graça tem que ser vivida santificadamente com uma alegria interna, não para fora, como os sanguíneos e coléricos gostariam, botando para fora, mão para cima. Isso é sacrilégio, meus amigos. Você está dançando diante de um sacrifício sendo renovado ali, que é o sacrifício de Cristo. Sabe quem batia a palma na hora da subida do Calvário, onde Jesus estava carregando a cruz? Sabe quem batia a palma, ficava lá alegre, botando a mão para cima, sabe o quê? Duas pessoas só, os demônios e os soldados. Os demônios soldados no primeiro que bate a palma, uhul, mão pra cima, tudo mais. Ah, vai lá, toma uma chicotada, cospe na cara dele. Os demônios soldados de Roma, tá entendendo? Então você tá fazendo parte desse bando nojento que escarnece o próprio Deus. Então, frequentem paróquias que não contêm sacrilégio. É urgente isso. Deixa eu dar um último exemplo para finalizar. Se você leva a sua família, imagina que vocês aí que são solteiros têm filhos. E quem é casado nem precisa de muito esforço para esse exemplo que eu vou dar. Mas se você é casado, tem filhos, imagina isso tudo. E você vai num ambiente onde do nada começa a ter orgias em público. Você fala assim, caramba, né? O que você vai fazer? Das duas, uma. Ou você vai se retirar e vai para outro local. Como você tá, eu orientei a fazer para vocês na missa aí, você tem que fazer isso. Isso é o certo. Ou você vai lá e vai espancar todo mundo e falar assim: parem de fazer orgias aqui. Espanca todo mundo lá e fala assim: agora parou. Né? Então você tem duas opções: ou impedir tudo que isso tudo aconteça, esse sacrilégio na missa, que eu acho difícil alguém ter essa coragem de estilo santo, né? Que a gente vê na biografia de santo, dá tapa na cara de alguém, lá, né? E tudo mais, né? Ou você se retira e faz a sua parte, né? Procura também se reza para esse pessoal, acabou. É isso que você vai fazer com a sua família quando você está num ambiente que do nada era para ser sociável e familiar, do nada vem né, uma orgia, vem uma profanação dessa, né? Vem uma coisa na Santa Missa, tá? Então é isso, vou abrir para perguntas aí que vocês têm, beleza? Podem mandar bala.